Bom dia, pessoal, tudo bem? Bora falar sobre check-up financeiro, sobre saúde financeira? Estava aqui pensando sobre como a gente pode ter uma ideia se o nosso orçamento ou se nossa situação financeira ela está boa, ou se ela está adequada ali ao nosso estilo de vida ou não. Ou o contrário, né? Ou se o nosso estilo de vida ele está adequado à nossa situação financeira ou não. E aí, para fazer esse vídeo, eu pensei em alguns pontos específicos, tá? Bom, o primeiro ponto é com relação ao salário versus as despesas. Pensa assim, pensa numa situação em que o orçamento, seu orçamento familiar seja ali 3 salários mínimos, algo em torno de 4.800, 5.000 reais ali para facilitar a conta aqui, né? Aí dizem as boas práticas lá que você pode ter no máximo 30, 40% você pode gastar com moradia, seja ela financiada ou de aluguel, né? Então, para você começar o seu check-up financeiro, nesse exemplo aqui de 5.000 reais, você deveria gastar algo em torno de 1.500, 1.600, 1.650 com moradia. Talvez ali até os seus 2.000 reais ali para quem ganha 5.000 reais. Então, nesse exemplo aqui, para este salário específico, você deveria gastar ali entre 1.500, 1.600 até 2.000 reais com moradia. O que interfere muito com relação à moradia? Se você mora numa grande cidade, se você mora numa região metropolitana, se você mora numa cidade mais média ou pequena, tudo isso aí interfere. Então, de repente, você não consegue ali ficar nessa casa dos 30, 40% que seria o recomendado. Então, se você consegue ficar mais ou menos próximo disso, dentro da sua realidade e dentro de uma moradia digna, é claro, você já estaria com o primeiro item ali de saúde financeira, digamos, ok, né? Quebrando seu salário por três, você gastaria algo em torno de 30 e poucos por cento com moradia. Os outros 30 e poucos por cento você provavelmente vai gastar ali com despesas fixas, né? Com aquilo que é a base do seu orçamento familiar. O que entra aqui? Todas as demais despesas para a sua sobrevivência. Então, vai entrar água, luz, telefone, internet, despesas fixas que você tem com o mercado, combustível do carro, outras despesas que você tem ali anual, como IPTU, IPVA, todos os seguros ali e impostos que você tem que pagar no ano. Aqui tem alguns detalhes. Se o primeiro terço do seu salário, que é o gasto básico ali com moradia, seja aluguel ou financiamento, se ele passou um pouco dos 30% ou até mesmo passou um pouco dos 40%, esse segundo terço que você tem de salário para essas despesas fixas, ele já é um pouco menor, porque você já comprometeu um pouco mais ali naquele primeiro terço, ou naquela primeira necessidade sua ali, que é a necessidade de moradia. Então aqui você já não teria 30%, talvez teria um pouquinho menos aqui para esses gastos fixos, né? Se você fechou a primeira parte do seu salário, ok, ali gastou 30, 40% com moradia. Fechou a segunda parte do seu salário, ok, gastou ali mais 30% com despesas fixas ali e as despesas básicas do seu mês. Sobraram ali cerca de 30%, deveriam sobrar cerca de 30% ali do seu salário. O que engloba esses 30% restante? Ali são as despesas que você tem, que são despesas variáveis. Então, desse terceiro terço ou dessa terceira parte do seu salário, sobrariam 30%. Desses 30%, 20% deveriam ser suas despesas variáveis. Lazer, um curso que você vai fazer, um treinamento, compras que você faz ali no mês com roupa, tênis, lanche que você faz, saída que você tem no final de semana. Todos esses gastos, digamos, variáveis, eles deveriam entrar ali nesse 20% dessa última parte do seu salário. E por fim, os 10% restante deveria ser aquela margem de poupança que você deveria ter, né? Falando aqui poupança no sentido de poupar, não necessariamente para você colocar nesse tipo de investimento. Então, com isso, você fecharia ali o seu, digamos, orçamento familiar. Se o teu orçamento familiar ele chega próximo disso, cada pessoa, cada nível de salário, ele tende a oscilar um pouco para cá, um pouco para lá, mas se no geral você tem uma organização financeira em que uma primeira parte do seu salário ali de 30, 40% fica ali para moradia,
mais algo em torno de 30% ficam para despesas fixas, mais 20% ficam ali para despesas variáveis e ainda sobram 10% ali todo mês para você ter sua margem de reserva, ter sua poupança. Então, digamos assim, em termos gerais de saúde financeira, sua vida financeira tende a estar organizada, ou a saúde financeira da sua casa tende a estar ok. Bom, vencemos o primeiro item, está ok. Comenta aqui embaixo se, no seu caso aí, no seu orçamento familiar, se as contas estão batendo, estão próximas disso ou estão muito distantes. Se estiverem muito distante, verifique em qual desses itens você consegue ajustar ali para ficar mais próximo disso. O primeiro item é o item mais difícil de ser ajustado. Você não vai mudar de apartamento, ou mudar de casa, ou ir para um outro bairro, ou ir para uma outra cidade, porque o valor daquela primeira parte do seu salário ali passou. Você não vai fazer isso, né? Então, o que você, se essa primeira parte é a parte que passou muito, você vai tentar, com o tempo, no médio e longo prazo, ajustar isso. Como que você ajusta? Primeiro, quando você passa a ganhar mais por algum motivo, recebeu uma promoção, mudou de emprego, teve ali algum ajuste salarial anual. Então, cada vez que você ganha um pouco mais, esse percentual que era 45, ele vai diminuindo, vai para 43, para 40, para 38. Então, vai chegar um tempo que a sua moradia ela vai estar dentro da faixa ideal. Ou não, foi transferido, precisou mudar para outra cidade por algum outro motivo, aí é uma oportunidade que você tem ali de tentar equalizar essa primeira faixa do seu orçamento, claro, mantendo ali uma moradia digna, né? Não vai mudar para qualquer lugar, ou não vai, enfim, escolher qualquer moradia por conta só de que você passou um pouco da faixa dita como adequada para isso, tá? E uma última oportunidade de você ajustar essa primeira faixa, ao meu ver, assim, a mais sensível, né, de ser ajustada, é mais difícil, tem que ter um cuidado maior, é quando se você está morando, por exemplo, de aluguel, e você precisa mudar daquele imóvel, alugar outro, ou pediram aquele imóvel, ou até mesmo você vai comprar um imóvel próprio. Aí é a oportunidade que você tem de trazer isso para uma realidade, para sua realidade adequada, tá? Quando você sai do aluguel e vai para uma moradia própria, seja ela financiada ali, como é o exemplo aqui, naturalmente essa faixa de gasto ela já vai entrar dentro dos 30%, porque você não consegue um financiamento imobiliário acima disso. Então, naturalmente, você vai ter que dar uma entrada e o valor financiado ele tem que ser correspondente ali a cerca de 30% da sua renda. Então, comprou um imóvel, você naturalmente já entra ali no ideal com relação a essa primeira faixa de renda. Tomar uma água aqui. Bom, e se a segunda parte do seu salário, que seriam aquelas despesas fixas, elas estiverem acima do que você desenhou ali para o seu orçamento familiar? Você previu ali gastar 30%, ou utilizar 30% e acabou passando. As despesas fixas, elas também são um pouco mais complexas de serem ajustadas. Bom, o que você consegue ajustar aqui nessa segunda faixa? É, Você consegue mexer em itens que não causam um impacto sensível na sua vida ou no dia a dia da sua família. Por exemplo, você tem lá um plano de internet. Seu plano de internet você paga R$ 150 por mês, numa internet boa. Se na sua região tem uma outra operadora de internet também muito boa, né, não vai trocar também por uma operadora porcaria, comum, quando você faz aquisição de novos planos, você conseguir um desconto ali nos 12 primeiros meses. Então, aqui em casa eu troquei acho que tem uns 2 anos mais ou menos, era nessa faixa dos 120, R$ 150. Aí os 12 meses seguintes, eu assinei com outra operadora, era a Oi, e eu assinei com a TIM. E aí eu fiz uma assinatura, saiu por R$ 69, então metade do valor. Então, isso já vai reduzindo um pouco essas despesas fixas.
Uma outra despesa fixa, e isso sem comprometer ali o seu uso no seu dia a dia ali. Uma outra despesa que você consegue ajustar também é a assinatura de streamings. O ideal é que você veja o que você realmente está consumindo. Aqui eu acho que nós estávamos com 4 assinaturas, hoje temos 2. Mas o que, que eu vejo o que, que eu vejo no nosso dia a dia? Basicamente, nós 3 aqui em casa assistimos mais YouTube. Então não faz sentido eu manter ali é, muitas outras assinaturas se 90% do nosso tempo a gente assiste YouTube. O que mais que a gente assiste aqui? O Prime, tem bastante filme bom, então acaba que a gente assiste de vez em quando filme, a gente assiste mais no Prime mesmo. Também é uma assinatura barata, e eu opto por manter o Prime por conta do frete grátis e outros benefícios que tem na Amazon lá, que a gente acaba usando bastante no nosso dia a dia. E a gente mantém o Netflix. Aí o que, que eu tinha mais aqui? Tinha o Disney, que eu vi que tinha bastante filme, série boas, mas a gente não assistia, Miguel não assiste, então era uma despesa que a gente estava pagando ali, um valor mensal desnecessário, então eu acabei cancelando. E em determinados momentos do ano a gente assina o HBO. Geralmente quando sai ali as séries do Casa do Dragão, Game of Thrones ou alguma outra série que a gente quer ver. Então acaba que nessas épocas do ano eu assino, a gente assiste o que a gente quer assistir, depois eu acabo cancelando porque de fato a gente não utiliza. Já saiu agora a nova temporada da Casa do Dragão, fiquei de assinar e a gente acabou que na correria do dia a dia acabou não assinando, mas também a gente acabou não tendo tempo de assistir, então em algum momento aí nos próximos dias eu devo fazer a assinatura, a gente assiste e depois cancela. Então, streaming de vídeo é também um ponto que você consegue ali em despesas fixas, olhar o que você realmente assiste e você pode contratar isso de maneira sazonal. Então, tem épocas do ano que você pode ter uma, pode ter outra, pode ter duas, mas veja exatamente o que, que você está consumindo. Existem outras assinaturas também que você pode verificar, tá? Qual que é a principal dica aqui com relação a essas assinaturas? Sempre que você for fazer uma assinatura dessa, coloca no cartão virtual. Emite lá um cartão virtual, não coloca no cartão físico, e ali uma ou duas vezes no ano, você cancela esse cartão virtual. Porque às vezes no decorrer dos meses a gente acaba não tendo nem essa noção do que a gente está pagando, do que a gente está assinando. Então você vai lá, cancela esse cartão virtual, e aí depois você consegue ver, parou de funcionar aqui um negócio que eu utilizava, ou Netflix, ou sei lá qual o programa lá de streaming que você usa, parou de funcionar. Beleza, você vai lá e ajusta seu novo cartão virtual naqueles produtos que você realmente faz uso. Essa é uma dica bem interessante, tem muita gente que faz isso aí pelo menos uma vez no ano. O próximo item da nossa lista é o uso do cartão de crédito. Se você nos últimos meses aí, ou no último ano, nos últimos anos, em algum momento precisou fazer o pagamento mínimo da sua fatura do cartão de crédito, então significa que o seu orçamento familiar aí, ou seu orçamento pessoal, provavelmente ele está errado, né? Se você precisou pagar o mínimo do cartão de crédito, alguma coisa aconteceu, então provavelmente a sua vida financeira ela tá desbalanceada em algum desses pontos, em algum desses setores que a gente conversou aqui, tá? Bom, se você ganha ali seus 3 salários mínimos, ali seus R$ 5.000 ao mês, qual que seria o gasto máximo ali aceitável para o cartão de crédito, né? Aí a gente tem que olhar para aquela terceira faixa lá de uso do orçamento doméstico, né, o familiar. Então, olhando para essa terceira faixa, você teria algo em torno de 20%, certo? Você tem lá 40%, 30%, 40% para moradia, 30% com despesas fixas e ali mais 20% de despesas variáveis e 10% para poupança. Então, olhando para cartão, se você tem 20% livre para uso de despesas variáveis, faz sentido a sua fatura de cartão de crédito ser quanto? Quanto que é 20% lá dos seus 5.000 que você ganha? 20% dos 5.000 vai dar R$ 1.000. Faz sentido eu comprometer todo o dinheiro que eu tenho, não é bem livre, né? Porque despesas variáveis não é livre, ela vai acontecer de um jeito ou de outro. Você vai sair, você vai comer, você vai ter que comprar uma roupa, você vai ter que fazer o uso desse recurso. Então, não é bem livre. Então, faz sentido esse percentual de 20% ser o total da sua fatura? Na minha cabeça, não faz muito sentido.
Mas eu sei que tem gente que ganha 5 mil reais e que gasta 2, 3 mil reais de cartão de crédito. Ou que gasta ali seus 1.000, 1.500 reais de cartão de crédito. Começou a ventar bastante, fazendo bastante barulho, até mexer o celular aqui um pouco. Bom, então, para uso do cartão de crédito, veja o que faz sentido na sua cabeça. Para e pensa um pouco. Se você ganha 5, você tem 1.000 reais para gastar ali com gastos variáveis. Faz sentido você gastar 1.500 com cartão de crédito? Ou faz sentido você gastar 800 com cartão de crédito? Ou faz sentido você gastar 500 com cartão de crédito? Na minha cabeça, muito dessas coisas não fazem sentido, mas dentro da sua realidade, do seu estilo, o ideal é que você vá adequando aos poucos aqui esse uso para ficar dentro de um razoável para a tua faixa de renda. O detalhe aqui do cartão de crédito é que muita gente fala, não, você tem que usar cartão de crédito por causa dos pontos, porque você tem que ganhar pontos, porque você está jogando dinheiro fora se você não usar cartão de crédito. Se você pagar à vista algo que você pode parcelar, você vai estar deixando dinheiro na mesa. Eu já tenho um outro olhar, assim, eu particularmente não gosto muito de, por exemplo, eu tenho 20% de orçamento para usar com despesas variáveis, e aí eu vou lá e uso o cartão de crédito. Só que aí o mês que vem eu tenho que pagar por um uso que eu fiz esse mês, sabe? Então, na minha cabeça eu sempre começo o mês devendo. Para mim não faz muito sentido. Então, quanto menos você fizer o uso do cartão de crédito para essas despesas que são despesas variáveis, é melhor, tá? Precisou ir no mercado, vai lá, passa no cartão de crédito. Precisou abastecer o carro, vai lá, passa no cartão de crédito. Tudo que você precisa fazer, que são gastos variáveis que acontecem todo mês, você vai lá e passa no cartão de crédito. Só que aí virou o mês, mês que vem você recebe o salário, ao invés de você ter aqueles 20% para utilizar como despesas variáveis, você vai pagar a fatura do cartão de crédito, porque o cartão de crédito não é uma despesa fixa, ela é uma despesa variável. Então acaba que você está sempre um passo atrás do teu orçamento e não um passo à frente. Aí você pode pensar, tá, mas aí eu não vou ganhar os pontos que eu poderia ganhar. Tudo bem, faz as contas. Num orçamento de 5 mil reais, você gasta 1.000 reais de cartão de crédito. Em 12 meses são 12 mil reais de fatura, beleza? Nesses 12 mil reais de fatura, se você gasta mais do que isso, já vai estar muito fora do seu orçamento. Mas 12 mil reais de fatura, pega o melhor cartão de crédito que tem no mercado. Provavelmente, para quem ganha 5 mil reais, não vai ser um cartão mais top de todos, vai ser um cartão ali intermediário. Mas pensa que essa pessoa tem o melhor cartão de crédito do mercado. Ela vai pagar ali algo em torno de ponto, vai pagar em torno de 5 pontos por dólar gasto. O dólar está 5, então você vai ganhar menos de menos de um ponto por dólar. Vou pensar que você ganha menos de um ponto por real gasto. Então você gastou 12 mil reais no ano, na melhor das hipóteses, você vai ganhar 12 mil pontos. Isso resolve o que na sua vida? No ano, pensa assim no ano. Ganhei 12 mil pontos no cartão de crédito em um ano. Resolve o quê? Provavelmente você não vai conseguir comprar uma passagem. Se você conseguir comprar uma passagem, vai ser só uma perna. Enfim, você vai usar o cartão de crédito com a justificativa de que está ganhando ponto, mas no final do ano, aquela pontuação não vai resolver tanto assim na sua vida. Talvez se você economizasse ali 50, 100, 200 reais num cartão de crédito e colocasse isso aí numa poupança, num investimento lá, você chegaria no final do ano com 1.000, 2.000 reais. Esses 1.000, 2.000 reais sim vão fazer diferença na sua vida. Você vai poder fazer ali uma viagem com sua família, vai poder fazer ali suas compras de final do ano de uma maneira muito mais tranquila do que se você tivesse utilizado essa desculpa para fazer uso do cartão de crédito o ano inteiro e enrolado o seu orçamento familiar. Tá, como que eu uso o cartão de crédito? Eu tenho essa neura, né? Eu não gosto de começar o mês devendo coisas que eu consumi o mês anterior. Então, geralmente, eu pego no meu orçamento familiar, quando eu pago as contas ali já no dia do salário, eu já faço o adiantamento da fatura. Então, eu começo o mês, em vez de eu ter o dinheiro ali para usar para débito, eu já tenho isso de crédito no cartão de crédito. É uma boa estratégia? Não. Assim, não faz tanto sentido. Você pode falar assim, você poderia colocar isso numa caixinha, num investimento ali de liquidez diária, e aí ir sacando e pagando, ou no final do mês você vai lá, saca isso, paga a fatura. Tá, mas eu não gosto. Não gosto de ter essa sensação de estar devendo,
não gosto da sensação de poder acontecer um imprevisto e de repente eu precisar daquele dinheiro para alguma outra coisa, sei lá, um filho ficou doente, um carro que estragou, vou lá e pego esse dinheiro, depois eu tenho a fatura para pagar, depois eu vou ficar sempre um mês atrasado. Entende que por conta de usar o cartão para despesas que são despesas que acontecem todos os meses, podem te gerar sempre esse atraso de ficar pensando no que aconteceu e não no que você vai fazer. Então, para mim, o uso do cartão de crédito é o para frente, o que eu posso consumir no cartão de crédito que eu estou pagando por algo que eu ainda não utilizei, digamos assim. Quando você vai lá, compra uma viagem, por exemplo. Quando você compra uma viagem, é o uso do cartão de crédito no futuro. Então, ainda vou viajar. E não o contrário, vou sair de férias, então eu saio de férias e gasto no cartão de crédito. Geralmente eu compro ali passagem ou hospedagem, eu já compro agora, por exemplo, estamos em agosto, provavelmente a gente viaja em janeiro. Então, de agora para frente, eu vou começar a fazer reserva e tal, ou buscar passagem. Então, eu faço uso do cartão de crédito para algo que eu vou vivenciar lá na frente, sempre pensando para frente e não para trás. Ainda sobre cartão, o que você pode ver? Tudo bem, eu olhei aqui, ganho 5 mil reais, gasto 400, 500, 700 reais de cartão e para mim a realidade acho que está ok. Beleza, show de bola. Agora eu vou fazer um outro convite para você que quase ninguém olha, mas que é algo bem importante de você olhar. Olhe na sua fatura de cartão de crédito, vai lá na parte, se você tiver mais de um cartão, faça em todos. Eu aconselhável que você tenha pelo menos, que você tenha no máximo ali 2 cartões de crédito, não precisa ter lá 5 cartões de crédito como o pessoal tem aí para acabar se enrolando. Então pega lá seus cartões de crédito e olha o limite de gasto. Supondo que você tenha lá um limite de 10 mil reais, olhe qual é o valor desse limite de gasto que está comprometido. Então, sua fatura está ok, mas qual que é o limite que você já consumiu? Olhe de todos os cartões. Se o seu limite de gastos do cartão de crédito ele for muito alto, mesmo que a sua fatura mensal ela seja baixa, provavelmente você tem uma descorrelação financeira. Provavelmente a sua saúde financeira não está boa. Por quê? Porque por vários motivos você precisou, ao longo do tempo, fazer uso do cartão de crédito em compras parceladas e isso vai se prolongar por muitos meses. Então, eu dei o exemplo aqui da viagem, mas pode ser sim uma viagem, pode ser ali o conserto do carro, pode ser a compra de um eletrodoméstico, pode ser compra de roupa, pode ser qualquer coisa ali que você veio passando ao longo do tempo e isso foi acumulando várias parcelas. Então, de nada adianta se você tem um gasto mensal no cartão de crédito ali de 500 reais, mas o seu limite total de crédito, você já tem 7 mil, 10 mil reais ali comprometido no limite total de crédito, tá? Mas se eu estou conseguindo pagar todo mês, qual que é o problema? O problema é que se acontecer qualquer emergência na sua vida, ou se acontecer qualquer incidente na sua vida, você tem uma dívida de 7 mil reais ou de 10 mil reais, porque aquele limite que você consumiu são dívidas que você fez. Um outro ponto aqui na hora de você somar esse limite de crédito, se você tem seguro de carro, seguro de casa, seguro de vida, geralmente isso não compromete o limite total de crédito do seu cartão. Então, por exemplo, meu seguro do carro aqui deu 2 mil reais. Se eu olhar lá, ele não está alocando aqueles 2 mil reais do meu cartão de crédito. Ele lança mês a mês. Então, se você somou, deu 7 mil reais e você tem mais 2 mil reais de seguro em 10 vezes que você fez, então você soma mais esses 2 mil reais. Então, ficam 9 mil reais ali. Então, para ser prático, mesmo que você ache que não tem dívida, você tem 9 mil reais de dívida. Mesmo que você pare de consumir hoje, de gastar hoje ou de fazer qualquer outra coisa, você ainda tem 9 mil reais de dívida. Então esse é um ponto de atenção. Qual que é o valor saudável de você ter de consumo de limite de crédito? Não tem assim um valor saudável. O que você deve olhar é para aqueles 20% ali que você tem de orçamento variável no mês. Se você tem lá 20% aqui no nosso exemplo, deu 1.000 reais, né? Se você tem 7 mil comprometido de dívida, então provavelmente não é muito saudável, né? São 7 meses de salário ali, né? Dessa margem ali do salário, você levaria 7 meses para liquidar essa dívida.
Então, é um ponto de atenção. Ah, devo ficar neurótico, preocupado? Não. Só que antes de parcelar alguma coisa, você presta atenção nesse número para ver se você não está fazendo muitas parcelas, por menores que sejam elas, e ali se endividando sem ver que está entrando em dívida. Beleza, passamos pelo orçamento familiar. Você já entendeu as faixas, a gente já entendeu como que estão a sua organização com relação a salário e gastos mensais. Já passamos por cartão de crédito e vamos para a terceira fase, que é a reserva de emergência. Então, lembra lá que tinha um 10% do seu salário, que a gente trata isso como reserva de emergência ou como uma poupança que você deve ali estar reservando todos os meses para contribuir ali para a sua segurança e evolução patrimonial. Então, aqui o próximo ponto é a reserva de emergência. O principal item pelo qual as famílias elas se endividam é por não ter uma reserva de emergência. Então, se você não tem nada hoje, esses 10% esses 10% que deveriam sobrar do seu salário todo mês, ou nem sobrar, né, que no primeiro dia ali você já deveria reservar esses 10%, ao longo do tempo, você colocando 10% ali, guardando esses 10% todos os meses, ao longo do tempo você iria constituir um montante financeiro que poderia parte dele servir como reserva de emergência, tá? Quanto que você deveria ter na conta hoje? Falo conta porque tem que ser líquido, tá? Então pode ser ali um investimento com liquidez diária ou qualquer lugar que você consiga resgatar de preferência no mesmo dia, caso você venha precisar, tá? Quanto que você precisaria ter de reserva de emergência para ter uma vida financeira saudável? Em torno de 3 a 6 salários, não salários, em torno de 3 a 6 meses de despesas básicas suas. Então, no nosso exemplo aqui, o que é uma despesa, quantos por cento, qual valor seria isso de despesa básica? Então, se você tem lá, vou pegar o exemplo mais extremo aqui, de 40% de moradia, mais 30% ali de despesas fixas, né, seriam 70%. Então, 70% de 5 mil reais, de R$ 1.000 dá 700, então 700 com 700, 1.400, 2.800, 3,5, certo? Então, suas despesas, digamos, básicas, como moradia mais despesas básicas, deveriam ficar em torno de R$ 3.500. 3 meses disso são 10, no mínimo ali R$ 10.500. É isso. Então, não são 3 meses de salário, não são R$ 15.000, são R$ 10.500 ali, é o primeiro passo. Tá, não tenho nada hoje. Beleza, então comece. Organize primeiro aquelas outras caixinhas lá, organizando, tende a sobrar um pouco de dinheiro, talvez não seja 10%, mas tende a sobrar alguma coisa, se você conseguir organizar. Então você vai pegar esse alguma coisa e vai separando até você chegar próximo desse valor ali de R$ 10.500. No primeiro mês você não vai ter, no segundo mês você não vai ter, talvez no primeiro ano você não tenha, mas depois do primeiro ano você vai vendo que esse montante financeiro ele vai ficando muito maior. Então, se você não tem, comece hoje, comece agora, comece esse mês, porque é isso que vai dar a segurança para você levar a sua vida com tranquilidade. Se você é seletista, uma perda de emprego, uma troca de emprego, ou um incidente que aconteça dentro da sua família, ou precisa de algum recurso por algum motivo, queimou um eletrodoméstico, estragou um carro, enfim, você tem aquele valor ali de R$ 10.500 que vão servir para isso. E você vai ver que a sua vida vai ficar muito mais simples. Ah, queimou sua geladeira. Não vai ser aquela grande dor de cabeça que você vai ter que passar no cartão, vai ter que parcelar, aí no mês que vem você vai ter que pagar, e você não vai conseguir mais sair no final de semana ou ir jantar fora como você fazia, porque agora você tem aquela outra despesa. Não. Você tem esses R$ 10.500. É desse valor que você vai comprar esse eletrodoméstico. Quebrou meu carro. Era algo que era inesperado. Beleza, é desse valor que você vai ali fazer a manutenção a manutenção não, a correção no seu carro, porque a manutenção ela entra lá nas despesas fixas e variáveis, tá? Então, R$ 10.500 nesse exemplo aqui. É para todo mundo esses 3 meses? Não, não é para todo mundo. De repente você é concursado, gosta do seu emprego, não quer mudar, acha que vai continuar ali o resto da sua vida, talvez não precise dos 3 meses, talvez um pouco menos
já te ajude, mas 3 meses é o recomendado, tá? Não, eu tenho um emprego muito instável, ou minha atividade é muito instável, ou eu sou autônomo, ou eu sou empresário. Aí essa reserva de emergência, ela tem que ser maior. Começa, obviamente, se você não tem nada, começa, mira nos 3 meses. Não, já tenho os 3 meses, mas eu queria ainda ter uma segurança maior. 6 meses. 6 meses ali, 10.500 mais 10.500, 21 mil, né? Então é isso que você precisa. Posso investir esses 21 mil em um investimento, como é um valor maior, posso colocar isso no investimento que vai me dar um retorno maior por mês e tal? Não, não pode. Sim, não é que não pode, não deveria, né? Não é aconselhável. Por que não é aconselhável? Porque é uma reserva de emergência, e ela precisa estar disponível quando você precisar. Se você colocar isso numa ação ou em algum outro investimento que, de repente, você precisou, você vai precisar vender uma cota de participação numa empresa, num valor que você não sabe quanto vai estar naquele momento, para daí fazer uso daquele recurso, cara, toda uma complexidade. Então, não. O ideal é que esteja num investimento seguro, e estável e líquido, para quando você precisar, você vai fazer o acesso ali de uma maneira mais fácil, tá? Então, é autônomo, é empresário, enfim, é empreendedor, cara, são 6 meses. De 3 a 6 meses, dependendo da sua área. Mas eu tenho 6 meses, mas eu não estou muito seguro. Aí, assim, depende muito do ramo que você está empreendendo, do tempo que você está empreendendo, do risco que você está tomando, da alavancagem do seu negócio. Então, você poderia aumentar de 6 meses. Mas aí, assim, sinceramente, tratando de orçamento familiar, não faz tanto sentido para a reserva de emergência. Faz sentido você ter valor investido, mas aí é investimento para outros objetivos, né? O objetivo de comprar uma casa, comprar um carro, enfim, outros objetivos de vida, não para a reserva de emergência. Você pode ter outros valores ali. Mas se você quer ter mais reserva de emergência, aí o ideal é que você olhe para o seu negócio. Assim, talvez não seja você que tenha que ter uma reserva, talvez tenha que ser a sua empresa. Então, a sua atividade profissional é que tem que ter uma reserva. Se você é empresário, então a tua empresa precisa ter um fluxo de caixa maior, precisa ter uma reserva financeira maior, entende? Então, é uma outra área de administração financeira que você precisa estar aprimorando para ter uma vida aí não só familiar, mas também profissional, empresarial, de maneira adequada. Tá bom? Então, reserva de emergência, 3 meses é o ok, digamos assim, para a maioria das pessoas, e 6 meses ali para atividades que têm um risco maior. Beleza? Toma uma água. Bom, último ponto. Esse é rápido. Já passamos pela parte de salário e orçamento, organização financeira ali geral, as porcentagens de cada uma das caixinhas. Já passamos pelo uso do cartão de crédito, já passamos pela reserva de emergência, e o último ponto aqui agora é evolução patrimonial. Olhe para a sua vida, faz de agora para trás, né? O quanto você evoluiu de forma patrimonial nos últimos meses ou nos últimos anos. Então, olhe para a sua vida hoje e pense, quanto que eu ganhava ano passado, ano retrasado e por aí diante, pegue os últimos 5 anos e pense, pô, há 5 anos atrás, se você ganhar, nesse exemplo aqui, 5 mil reais, talvez há 5 anos atrás você ganhava 3.500, 4.500, hoje você ganha 5. Então você teve uma evolução de salário, mas a evolução patrimonial foi de quanto? Eu tinha um carro 5 anos mais velho e agora eu tenho um carro 5 anos mais novo. Tá, essa é uma evolução patrimonial? Porque pensa só, passaram-se 5 anos, então seu carro hoje talvez seja equivalente ao carro que você tinha 5 anos atrás. Outro ponto, não, eu tinha uma reserva financeira ali de 3 salários, ou eu tinha ali algum investimento, e hoje eu tenho um pouquinho mais. Esse pouquinho a mais é quanto? Porque se você pegar a inflação dos últimos 5 anos, eu não tenho ela aqui de cabeça, mas os últimos anos, aqui no Brasil a média fica ali em torno de 5, 6%. Então, vamos jogar aqui 5, 6%, inflação sobre inflação, tá?
Porque a conta não é assim, 5 anos, 5% ao ano, 25%. Não. É 5% no primeiro ano, 5% em cima dos 5% no segundo, e aí assim por diante. Então, ela sempre vai dar mais, tá? Vai chegar ali perto dos seus 20 dos seus quase 30% ali nos 5 anos. Então, se o seu patrimônio ele não cresceu acima da inflação nesses últimos 5 anos que você está olhando, você não teve evolução patrimonial. Então, esse é um outro ponto que você precisa ver. Assim, faz sentido pelo tanto que você trabalha ou dentro da gestão que você fez? Se você fechou os 3 primeiros pontos aqui, gabaritou, né, você já vinha cuidando disso, mas nesse último ponto você não teve evolução alguma, provavelmente tem alguma daquelas casinhas ali que você ainda precisa dar uma melhorada. Talvez seja naqueles 10% que você tem que fazer a reserva todos os meses, talvez seja na maneira como você administra recurso, talvez você até guarde 10% ali todo mês, mas de repente surgiu uma oportunidade de trocar o carro, você foi lá e trocou, surgiu uma oportunidade de fazer alguma coisa, você foi lá e fez. Então, na realidade, você veio guardando dinheiro, mas veio ali comprometendo esse recurso com despesas ou gastos que de repente não foram investimento, que deveriam estar ali na caixinha do orçamento variável e não do orçamento de investimento. Então, dentro daqueles 20%. Não faz muito sentido você pegar esses 10% e quando você vê lá, juntei 10 mil reais, juntei 20 mil reais, aí você pega e usa esse recurso. Então, você acabou que teve todo um esforço ao longo do ano, mas no final do ano você acabou utilizando aquele esforço que você teve e aí zerou de novo. Então, o legal desse último ponto aqui é você olhar o quanto que você está evoluindo na sua vida, o quanto que a sua família está evoluindo. Bom, e olhando para a questão de evolução patrimonial, o tempo ele passa para todo mundo. Então, a vida que eu tenho hoje é consequência das ações que eu tomei, da organização que eu tive nos últimos 5, nos últimos 10, nos últimos 15. E a que eu terei daqui a 5, 10 anos vai ser a consequência das ações que eu tenho hoje. Então, hoje eu estou com 40, como é que eu quero chegar nos meus 50 e 60? Se eu não me organizar agora e não ir construindo esse patrimônio ao longo do tempo, provavelmente eu chegue nos 60 no mesmo estágio que eu estou hoje. Isso talvez não seja tão bom, porque eu não vou ter a mesma disposição, não vou ter a mesma saúde, não vou ter as mesmas despesas, talvez, que eu tenho hoje. Não vou ter, talvez, as mesmas condições de trabalho que eu tenho hoje. Hoje eu tenho uma certa condição de trabalho. Vai ser a mesma daqui a 10 anos? Provavelmente não. Vai ser a mesma daqui a 20 anos? Provavelmente não. Independente da sua idade ou do ponto de vida que você está, você tem que trabalhar com a evolução patrimonial adequado com a sua visão de futuro. Se você tem na faixa de 20 a 30, você está buscando aperfeiçoamento profissional. Se você está na faixa dos 30 ou 40, você já está olhando para o futuro, você já está construindo patrimônio para uma aposentadoria. Se você já está, como eu, ali na fase dos seus 40 ou 50, sua organização já tem que estar bem melhor, porque faltam poucos anos ali para você alcançar o seu estágio, ou estágio da aposentadoria da sociedade. E a minha geração, não sei a sua, mas a minha geração provavelmente não vai se aposentar nos moldes de que as gerações passadas. Então, já tivemos uma reforma previdenciária relativamente recente, em que a idade passou ali para 65, 67 anos. Me restam mais quantos anos de trabalho? Eu tenho 40, são 27 anos de trabalho. Será que em 27 anos daqui para frente, quantas reformas o Brasil vai passar previdenciária? A expectativa de vida vai aumentando, os gastos do INSS vão aumentando, então, obviamente, quando eu tiver 67 anos, a idade não vai ser mais 67, vai ser 70 e 70 e muitos, né? Então não dá para contar muito com isso. Então você tem que você tem que ter uma organização financeira ao ponto de que você consiga ir construindo isso ao longo da sua vida, para que você chegue em determinada idade e consiga tomar determinadas decisões de trabalho. Ah, não, eu quero trabalhar da maneira e no ritmo que eu trabalho hoje, eu quero trabalhar por mais 10 anos, por mais 15, por mais 20.
E eu vou construir a minha vida financeira até alcançar essa meta. Se hoje eu não consigo olhar para a evolução patrimonial, se hoje, olhando para a minha evolução patrimonial, eu não consigo olhar essa linha de crescimento, significa que eu estou fora do plano e eu vou chegar provavelmente ali nos meus 50, 60 anos, muito longe do que eu precisaria para ter a vida que eu quero ter. Bom, então fechando aqui o resumão para você fazer o check na sua vida financeira, para ver se você está saudável ou não, ou se sua família está saudável ou não. Primeiro, salário versus gasto. Segundo, o uso recomendável ou o uso saudável do cartão de crédito, se é que existe um uso saudável disso. Terceiro, reserva de emergência, ali você ter pelo menos ali os seus 3 meses de reserva de emergência dos seus custos base, não de salário. E por último, evolução patrimonial. Checa aí se você teve uma evolução patrimonial ao longo dos anos ou só veio ali sobrevivendo. Se você começou a me acompanhar agora, já se inscreve aí, curte o vídeo e comenta aqui embaixo quais desses itens você está no verdinho e qual que você ainda precisa dar uma trabalhada aí para chegar dentro do que você considera aceitável. Se você ficou com alguma dúvida em algum dos itens que eu trouxe aqui, comenta aqui embaixo que eu vou procurar responder o máximo de pessoas possível.